Durante décadas, o agronegócio investiu milhões para influenciar decisões e moldar o que chega ao nosso prato. Não porque certos vegetais fossem perigosos, mas justamente pelo contrário, porque eram bons demais. Algumas plantas cultivadas na Idade Média continham compostos tão poderosos que fazem muitos alimentos modernos parecerem versões diluídas. E existe um motivo bem específico para você quase nunca vê-las hoje. Já reparou como a comida da sua avó parecia ter mais sabor do que qualquer coisa vendida atualmente? Aquele gosto mais intenso, mais marcante. Um dos responsáveis por isso era uma pequena planta verde chamada beldroega, crocante, levemente salgada e incrivelmente nutritiva. Ela era a presença constante nas mesas medievais. Agricultores adoravam essa planta menos, até que, com o tempo, ela passou a ser tratada como simples erva daninha. Hoje, a maioria das pessoas arranca a beldroega do quintal sem pensar duas vezes. Uma queda em desgraça digna de novela. O que poucos sabem é que ela contém mais ômega 3 do que muitos peixes. Enquanto pessoas gastam fortunas em suplementos, essa planta cresce silenciosamente no jardim, ignorada por todos. E não para por aí. Seu teor de vitamina supera o do espinafre, e o beta-caroteno faz a cenoura parecer iniciante. Não é exagero dizer que romanos a tratavam como ouro verde, e chineses a usam há milhares de anos como remédio. Eles não eram ingênuos, sabiam exatamente o que estavam fazendo. O mais impressionante são os antioxidantes. Em alguns casos, a beldroega apresenta níveis até 10 vezes maiores do que vegetais modernos geneticamente modificados. Só o sabor já justificaria sua popularidade. Crocante, refrescante e carregada de nutrientes. Uma salada perfeita criada pela própria natureza. E falando em tesouros esquecidos, existe uma raiz misteriosa chamada salsify, um vegetal que cresce na terra, mas tem gosto de frutos do mar. Sim, isso mesmo, algo que lembra o sabor de ostra, mas brota do solo. Era tão comum quanto a batata nas mesas antigas. O problema demora a crescer. Leva muitos meses da semente até a colheita. Para a agricultura industrial, isso era inaceitável. Enquanto supermercados exigem colheitas rápidas e previsíveis, a salsify crescia no seu próprio ritmo. O que foi descartado, porém, era um verdadeiro tesouro nutricional. Rica em fibras e prebióticos, ela alimenta as bactérias boas do intestino, menos algo que hoje muita gente tenta compensar com suplementos caros. O sabor é único, e os cozinheiros medievais sabiam disso. Assavam, fritavam ou adicionavam a ensopados. Até famílias ricas consideravam essa raiz uma iguaria. Ela também é carregada de potássio, oferecendo benefícios ao coração, que colocam muitos vegetais modernos em situação constrangedora. Mesmo assim, tente encontrá-la em um supermercado comum, quase impossível. A ironia é clara. Enquanto se desenvolvem tomates que duram semanas nas prateleiras, abandonamos alimentos que sustentaram a saúde humana por séculos. Outro exemplo esquecido é o levístico, uma erva alta e aromática que não servia apenas para temperar ensopados, mas funcionava como um verdadeiro remédio universal. Imagine o aipo, só que muito mais intenso, mais medicinal e mais eficiente. Enquanto o aipo moderno tem gosto de água crocante, o levístico entrega sabor com uma única folha. A agricultura em larga escala não apenas ignorou essa planta, menos ela foi ativamente desencorajada. Afinal, quando uma única erva pode substituir vários temperos e até medicamentos, o consumo de sementes industriais e fertilizantes
despenca. O levístico contém compostos anti-inflamatórios tão eficazes que fazem muitos remédios parecerem fracos. Curandeiros medievais o usavam para tudo: dores articulares, problemas renais, inflamações. Estudos modernos confirmam o que eles já sabiam. Cada parte da planta tinha uma função: folhas para temperar, talos para cozinhar, raízes medicinais e sementes para chá digestivo. Um verdadeiro canivete suíço vegetal. Além disso, era perene, plantava-se uma vez e corria-se por décadas. Nada de comprar sementes todos os anos. Não é difícil entender por que certas empresas preferiram que você esquecesse essa planta. E então, existe uma raiz naturalmente doce chamada Skyrit, tão valorizada que a realeza medieval a tratava como um luxo. Era o doce da natureza, só que saudável. Com a chegada do açúcar refinado e da beterraba sacarina, ela foi deixada de lado. Um erro gigantesco. Skyrit é riquíssima em inulina, um verdadeiro banquete para o intestino, e não causa picos de açúcar no sangue. Além disso, sua textura é perfeita para sopas e ensopados. Não fica mole demais, nem dura demais. E enquanto muitas culturas modernas sofrem com climas instáveis, essa raiz prospera em ambientes frios. Mesmo assim, a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela. Outro herói esquecido é o chamado Bonrenrique, uma planta comum nos jardins medievais, rica em ferro, vitamina C e nutrientes em níveis impressionantes. Ela tornava o espinafre moderno quase irrelevante. O problema crescia devagar, e paciência nunca foi amiga da agricultura industrial. Era extremamente versátil: folhas cruas ou cozidas, brotos com gosto de aspargo e, para completar, uma planta perene que voltava todo ano sem replantio. Ideal para famílias, péssima para quem vende sementes todos os anos. Falando em plantas resistentes, o amendoim americano original era uma potência nutricional. Produzia tubérculos ricos em proteína e ferro. Crescia em solos pobres e resistia à seca, mas exigia conhecimento manual para o cultivo e não se encaixava na lógica da monocultura mecanizada. Foi trocado por culturas mais fáceis de padronizar, ainda que menos nutritivas. E então há a azedinha, presente em praticamente todas as hortas medievais. Rica em vitamina A, resistente ao frio e naturalmente preservadora, ela funcionava como uma espécie de geladeira natural antes da existência de refrigeração. Seu sabor levemente ácido tornava pratos mais interessantes, mas não aguentava longos transportes. Resultado, foi substituída por folhas sem graça, porém fáceis de armazenar. Entre as plantas mais impressionantes está o cardo cardon, parente esquecido da alcachofra, gigante, nutritivo e extremamente benéfico para o coração. Ele pode reduzir colesterol e fornecer fibras em níveis altíssimos. Exigia cuidado, paciência e habilidade, 3 coisas que a produção em massa odeia. Outro vegetal quase apagado da história é o hempium, famoso até em contos de fadas. Suas folhas doces e nutritivas eram muito superiores à alface moderna, mas não tinham aparência uniforme nem crescimento acelerado. Resultado, sumiram das prateleiras. Os romanos também cultivavam uma planta chamada alisanders, extremamente versátil e medicinal. Todas as partes eram comestíveis. Tinha sabor marcante, propriedades curativas e alimentava exércitos inteiros. Mas era complexa demais para o modelo agrícola moderno. E ainda a borragem, chamada de erva da alegria. Suas flores comestíveis, ricas em ácido gamelinolânico, ajudavam no humor, na inflamação e atraíam polinizadores. Algumas regiões a restringiram, mas ignoram que compostos semelhantes existem em alimentos comuns, como o café, a malva
é outro exemplo. Planta humilde, mas poderosa. Suas folhas e raízes eram usadas para curar gargantas, estômagos e feridas. Foi tão importante que deu origem ao nome marshmallow. Crescia fácil demais, espalhava-se demais, ou seja, não era lucrativa. Nas regiões costeiras, a couve marinha sustentava comunidades inteiras, rica em vitamina C e iodo, prevenia escorbuto e ainda melhorava o solo. Hoje, aparece timidamente em restaurantes sofisticados. Há também a erverospargo, uma leguminosa com sabor de aspargo que cresce rápido, fixa nitrogênio no solo e fornece fibras e folato em abundância. Linda, nutritiva e ignorada por não se encaixar em caixas padronizadas. Por fim, a erva de galinha, considerada praga hoje, mas tratada como ouro verde no passado. Cresce rápido, é riquíssima em vitamina C, resistente à seca e possui compostos anti-inflamatórios naturais. Não pode ser patenteada, não gera lucro. Por isso, foi rotulada como inútil. Às vezes, as soluções mais poderosas não estão em laboratórios ou fábricas. Estão crescendo silenciosamente sob nossos pés, esperando que alguém volte a prestar atenção.